Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Estamos chegando com mais uma aula de língua portuguesa, fazendo a correção das atividades 3. Dá uma olhada na tela. Estamos na terceira etapa do ensino médio, segundo semestre, módulo 2, unidade 3, atividade 3. E aí, estão estudando direitinho sobre os gêneros textuais? Exatamente. Hoje, nas atividades, faremos uma correção com foco nos gêneros textuais. Vamos então à primeira questão? Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que, então, todas as vezes que falamos sobre um texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando de um texto em que o autor apresenta o seu ponto de vista e ele precisa argumentar de forma bem fundamentada para sustentar esse seu ponto de vista. Então, sobre o texto, nós podemos afirmar que apresenta, sem o R, apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando as suas características através de uma linguagem clara e objetiva, apresenta informações. Ou, letra B, trata-se de um texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Ou, letra C, tem por finalidade instruir o leitor, o interlocutor, ou seja, aquele que recebe a mensagem, por meio do predomínio dos verbos no infinitivo. Letra D, seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, um tema, uma coisa, uma situação ou um acontecimento. Ou a letra E, suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico. Então, a letra E, contar uma história. Então, narrar um acontecimento verídico ou não, se trata de um conto. O objetivo de explanar ou explicar seria um texto expositivo. Esse letra C é a finalidade de instruir, trata-se de um texto injuntivo. E aí o único texto aqui que traz uma opinião, que apresenta ideias no sentido de convencer o leitor, que é um texto argumentativo, é a letra B. É um texto dissertativo argumentativo, pois ele apresenta um texto que dá opinião, que apresenta suas ideias com a intenção de convencer o leitor. Portanto, o gabarito é a letra B. Considerando o texto, aqui nós temos um fragmento da obra do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos inenditos. Melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível a história de Antares e os seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como a comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Então aqui nós temos um narrador contando uma história do que aconteceu em Antares. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento que foi lido. Então aqui o narrador ele fala de maneira exemplar ao leitor porque considera a sua visão mais correta. Ou letra B, o narrador tem um senso prático e utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. Ou letra C, é um narrador introspectivo que revela experiências que aconteceram no passado em 1963. Letra D, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, ele escreve para narrar um acontecimento, para narrar o que aconteceu, com X ou Y em tal lugar e tal hora. Ou a letra E, é um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber a sua presença. Então, sobre o fragmento anteriormente lido, Incidente em Antares, trata-se da letra D. O fragmento acima, esse narrador, ele se apresenta em uma atitude semelhante à de um jornalista. E ele quer apresentar os fatos do que aconteceu, com um X, Y, em um tal lugar e hora, de forma bem imparcial. Até aí, tudo bem? Entendido?
Ótimo. Então, nós fizemos ali a avaliação de um texto dissertativo. Quando nós falamos de texto dissertativo argumentativo, quanto à tipologia, é um texto o quê? Um texto argumentativo. Trabalhamos agora um texto narrativo, é um fragmento da obra Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que tem um narrador que apresenta essa história. Dá uma olhadinha aqui na questão 3. Somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Então, a inteligência, o amor, a consciência e até a cultura também está presente em outros animais. O título do texto, Não Somos Tão Especiais. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar este ponto de vista são, e aí de acordo com a leitura, né, que fez referência à inteligência, o amor, sobre a consciência, olha aqui, ó, chimpanzés se reconhecem no espelho, orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Então ele vai apresentando essas características de outros animais. Portanto, as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar o ponto de vista, não somos tão especiais, é a letra B, exemplificação e comparação. Exemplos e comparação. Vamos então agora para a questão número 4. Nós temos aqui outro texto narrativo. Mas esse texto ele tem uma característica peculiar, porque são animais que agem como pessoas. Vamos dar uma olhada? O lobo e o cão. Um lobo e um cão se encontram num caminho, disse o lobo: companheiro, você está com um ótimo aspecto, gordo, pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo, eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venham comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima ideia e se puseram a caminho, mas de repente o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é uma coleira, sabe? Durante o dia o meu amo me prende, né, com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro a minha liberdade à sua fartura. Moral da história, antes faminto, mais livre, do que gordo, mas cativo. Vocês observaram que aqui os animais agem como pessoas, conversam, né, pensam, conseguem fazer uma análise de uma situação. Então, a pergunta é, analise a questão que contém as principais características do gênero fábula. Então, lembrando, a fábula, os animais são personificados, eles agem como pessoas. E aí o que a gente precisa analisar é justamente isso. Vamos lá? Letra A, tipo D, narrativa, que apresenta apenas um núcleo, cuja trajetória gira em torno de um único personagem. Então já estaria descartado, porque ali nós já teríamos dois personagens. Apresenta um acontecimento ficcional girando em torno de vários conflitos. Possibilita o desenvolvimento de outras tramas ao longo da história. Normalmente o conto ele apresenta um único conflito, uma vez que se trata de uma narrativa curta. Letra C, narrativa, cuja principal característica é o tempo reduzido, apresenta poucos personagens que existem em função de um núcleo. Aqui, para um conto, está correto, mas o que nós estamos buscando? Características de uma fábula. Então fica descartadas as anteriores. Letra D, semelhante ao conto, sim, aqui está correto, até aqui, porque conta uma história curta. Em sua extensão e narrativa, apresenta personagens, animais, com características peculiares aos seres humanos. Seu principal objetivo é apresentar juízos de valores e uma lição moral.
E aí vocês viram que no final da história tem, né? Moral da história. Então a letra D é a correta, porque é semelhante ao conto, é uma história curta e os personagens são animais personificados que agem como seres humanos. Na última, são características do gênero narrativo, do texto narrativo. Já está marcada aqui a letra A. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial. A modificação da situação inicial, um problema, ou seja, um conflito, depois vem o clímax, que é a parte mais tensa da história, e o epílogo, que eu posso chamar de o desfecho da história. Os elementos que compõem o gênero narrativo são o narrador, aquele que conta uma história, tem o tempo, quando aconteceu, o lugar onde aconteceu, enredo ou situação e as personagens. O enredo é a história que é construída a partir desses personagens. E aí, foi bem aí nas atividades? Então nós fizemos uma recordação de três gêneros textuais. O texto dissertativo argumentativo, que é um texto argumentativo, apresenta uma opinião. Falamos sobre o texto narrativo, que temos personagens, uma história sobre esses personagens, que acontece num determinado lugar e um determinado tempo. E também sobre a fábula, que é uma narrativa que envolve animais agindo como pessoas. Então espero que vocês tenham acertado aí todas as atividades e desejar a vocês bons estudos. E claro, é importante que vocês também façam uma revisão desses conteúdos, os gêneros textuais. Então até a próxima.